Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre treinamento de força e hipertrofia. E para isso eu tenho que trazer uma das principais referências na área, meu amigo Bernardo Nemide. O Bernardo, ele é educador físico, mestre e doutor pela Unicamp, professor em curso de graduação, em cursos de pós-graduação. Então, Bernardo, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, professor. É uma honra poder estar participando aqui do seu canal. Fiquei muito feliz com o convite em poder colaborar e ainda mais falando desse tema que a gente já discutiu juntos até no congresso. Foi uma palestra muito bacana. Até hoje eu lembro e aprendi bastante. Obrigado, viu? Pois é, e eu falo que toda vez que eu peço, o pessoal manda sugestão de tema, sempre vem o tema hipertrofia. E eu falo que tem alguns mitos aí que as pessoas não fazem, não seguem corretamente ou não entendem direito o que a ciência diz. Então, acho que é legal um bate-papo nessa linha. Legal, espero poder colaborar aí. Vamos ver. Então, vamos lá. Ó, Bernardo, eu acho que um dos primeiros mitos também que a gente vê que o pessoal faz de errado é a gente vê as pessoas mal entraram na academia e já quer tomar whey protein, né? Principalmente assim, já nos começou, as pessoas já chegam no consultório do nutricionista, já comprou o pote antes de ir para a consulta. Mas a gente sabe que ali, principalmente nos primeiros dias, o exercício tem um efeito superior à própria ação da proteína, não é? Tem. Não, isso é uma situação muito comum, né? Que eu aprendi com o pessoal da nutrição que isso acaba acontecendo, né? Para isso, né, a gente sempre recorre a algumas pesquisas que a gente estuda a parte adaptativa do treinamento de força. A hipertrofia, que é essa adaptação que todo mundo quer ter, ela é chamada na literatura, né, ela é dividida, né, didaticamente assim na literatura como uma adaptação de ordem muscular. Ou seja, você vai aumentar a quantidade de proteína miofibrilar, de proteína sarcoplasmática, você vai ter um aumento no volume da célula como um todo, da massa, né, total do músculo tal, a área em corte transverso da fibra, você vai ter um aumento na quantidade de substratos energéticos, mais hidratação, enfim, né, elas são chamadas adaptações musculares, e a hipertrofia está nesse conjunto, né. Agora, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que quando você começa a fazer treinamento de força, né, a musculação, que o pessoal chama, você também tem adaptações que a gente chama do chamado drive neural. Ou seja, o seu músculo, ele antes de contrair, ele sofre o que a gente chama de excitabilidade, ou seja, as membranas lá das suas células musculares, elas são inervadas por neurônios, e esses neurônios eles são responsáveis pela chamada despolarização da membrana das células, e que faz com que a célula desencadeie todos os processos intracelulares, dentre eles a contração. Pois bem, né, esse drive neural que a gente tem de até chegar na excitabilidade do músculo, ele também sofre adaptações. Então, você pode pegar muitas vezes no início, a pessoa vai lá na academia, ela vai aprender, por exemplo, um exercício como supino, ela às vezes tem dificuldades. Estou falando de uma pessoa que nunca treinou. Ela tem dificuldade, não sabe se vai levantar o braço direito primeiro, o esquerdo, se a barra vai para cima, se vai para baixo. Às vezes vai fazer aquele exercício que é a cadeira extensora, e é muito comum você ver a pessoa tremendo no exercício, né? É até engraçado uma situação dessa. E por que acontecem essas coisas? Porque a pessoa está aprendendo a fazer os exercícios. Ela está tendo o que a gente chama de adaptação neural. E na literatura do treinamento, né, da parte adaptativa, essa parte de adaptação neural é estudada desde 1979, né? Depois até te falei que eu posso mandar os links dos artigos aí para o pessoal acessar, né? Os artigos do Toshio Moritani, do Devers e tal. Essa parte de adaptação neural, ela predomina no início do treinamento. Ou seja, quando a pessoa começa a fazer musculação, ela não vai ter hipertrofia logo nas primeiras sessões. Ela não tem esse processo, porque o músculo está aprendendo, vamos dizer assim, a contrair, está recrutando mais as fibras, está sincronizando, né, as unidades motoras, está tendo uma melhora da coordenação, que é decorrente aí da sincronização das unidades motoras, está melhorando a taxa de disparo dos potenciais de ação para a musculatura que está em atividade. Essas adaptações neurais, elas predominam. E as adaptações musculares, como a hipertrofia, ela é um pouco mais postergada. Por quê? Para você ter hipertrofia, você tem que primeiro
ativar a musculatura que você está fazendo o exercício. A gente não consegue ativar ela por completo quando a gente está começando num programa de treinamento de força. Uhum. Então, é por isso que, assim, não só esse trabalho de adaptações neurais, mas também tem uma revisão da Sports Medicine muito boa, que eu também vou recomendar que o pessoal leia, vou mandar o link aí para o Márcio, que fala sobre os efeitos da suplementação de proteína sobre as adaptações musculares em indivíduos de vários níveis de treinamento. E o resultado, assim, da revisão é claro. Eles colocam nitidamente que se o indivíduo não tem um determinado nível de treino, a suplementação de proteína, ela não funciona. Não funciona. Então, essa situação que vocês passam no consultório do indivíduo sedentário, tá? O indivíduo sedentário, passou na loja de suplemento, trouxe o pote para o nutricionista e falou, e perguntou simplesmente como é que toma, e infelizmente esse indivíduo, ele, num primeiro momento, ele pode guardar aquele pote de proteína, porque aquilo vai começar a fazer efeito para ele depois que ele tiver um determinado nível de força. Enquanto ele não ganhar isso, é muito difícil ele ter uma potencialização da resposta hipertrófica. Isso, é com o passar do tempo que a gente vai vendo a proteína sim fazendo efeito, né? Nos primeiros dias é o efeito do exercício. E, Bernardo, se a gente pensa, por exemplo, nesse processo, né, de síntese proteica, de hipertrofia, quais que são os principais mecanismos aí que o treinamento estimula? Legal. Essa é uma pergunta bem bacana também da parte adaptativa aí, né? Então, vamos pensar agora nessa pessoa que chegou no consultório e estava sedentária, começou a fazer o treino de força, a primeira adaptação que ela teve foi da parte neural. Depois de X semanas, 8, 10, 12, não vou falar um número fixo, né, porque isso tem uma variabilidade individual muito grande, ela já se adaptou neuralmente, vamos dizer assim, recrutou as unidades motoras. Aí a hipertrofia, ela começa a se manifestar porque o indivíduo está fazendo trabalho mecânico, ele está contraindo o músculo dele. Então, isso a literatura chama de estresse mecânico. O estresse mecânico é um dos principais sinalizadores da síntese de proteína miofibrilar. É lógico que, junto com o estresse mecânico, o trabalho da contração do músculo esquelético tem que ser abastecido de energia. Por isso que o nutricionista tem que dar um determinado aporte energético para manter constante as concentrações de ATP, ou fornecer o ATP com a determinada velocidade que está sendo necessária para a intensidade do exercício. Ou seja, depletar substratos energéticos é o que a gente chama de estresse metabólico. Então, basicamente, hoje, o pessoal investiga no treinamento, né, que a hipertrofia ela vai acontecer por uma ênfase no estresse mecânico e no estresse metabólico, tendendo muito mais para o estresse mecânico, né? E o que é esse estresse mecânico, né? Quando você vai na academia, o professor prescreve, olha, você vai fazer 3 séries, 10 movimentos de leg press. Significa que o seu músculo que foi ativado lá no leg press, ele fez 30 movimentos. Olha, agora o seu treino mudou. O seu treino não são mais 3 séries de 10, vão ser 4 séries de 10. Então, agora o músculo está fazendo 40 movimentos. Agora, além do leg press, você vai fazer a cadeira extensora, também mais 4 séries de 10. Então, os músculos que estão em atividade nesses exercícios vão estar fazendo 80 movimentos. 40 no leg press, mais 40 na cadeira extensora. Então, isso é uma forma que nós temos na educação física de contabilizar indiretamente o trabalho mecânico da musculatura, que é um dos principais sinalizadores de resposta hipertrófica. Então, por isso que, assim, é muito legal sempre a conversa com a nutrição, porque a nutrição ela tem que saber interpretar esses mecanismos do treinamento para saber indiretamente, qual pode ser um possível aporte energético que o paciente está precisando. Cada vez mais trabalho mecânico, talvez cada vez maior o aporte mecânico, o aporte energético que o paciente precisa. Ah, não estou fazendo tanto trabalho mecânico. Então, talvez eu tenha que fazer um ajuste aí no aporte energético, porque você diminuiu a demanda. Verdade. Duas áreas que eu falo que não tem como separar mesmo, né? Educação física e a nutrição tem que andar juntas sempre. E tem mais algum outro mecanismo? Não sei se eu te interrompi. Sim, né? Além desses, né, os principais, eles são induzidos pelo treino, né? Isso é o que a gente faz quando a gente está treinando, o estresse mecânico e o estresse metabólico.
Só que depois que você termina o treino, e até, vamos dizer assim, até durante o treinamento, você começa a ter uma resposta hormonal. Você começa a ter uma resposta inflamatória, né? O tecido começa a sofrer determinados danos ali, microdanos ali nas estruturas miofibrilares, na membrana das células. Você começa a ter até, por exemplo, assim, até produção não tão acentuada assim no treinamento de força, mas de espécies reativas de oxigênio. Você, com o dano que você rompe lá as membranas das células, você começa a liberar para o citosol as chamadas células satélite, que vão incorporar mais núcleo, né? Aí já são mecanismos, assim, que, vamos dizer assim, nós, na educação física, nós não controlamos, assim, diretamente. São mecanismos que são induzidos pelo estresse mecânico e o estresse metabólico. O que a gente consegue controlar, entre aspas, assim, quando a pessoa vai treinar, e a gente prescreve lá a sessão de treinamento, é o estresse mecânico e o estresse metabólico. Porque aí a gente vai ter controle de intensidade, de volume, de pausa, durante o exercício, e eles são, assim, indicadores indiretos do estresse mecânico e do estresse metabólico. Mas acabou o treino, você vai ter uma inflamação, você vai ter resposta hormonal, você vai ter, inclusive, a própria recuperação do glicogênio, que aí entra o papel do nutricionista em repor isso. Tem que dar um aporte proteico para isso, né? Para essa pessoa que já está tendo todo esse estresse depois que treinou um certo tempo, né? Aí sim, a proteína vai ter um efeito fundamental. Quando a pessoa já tiver um determinado nível de treino e esse estresse mecânico e metabólico for maior, né? Então, são inúmeros mecanismos que as pessoas, que os laboratórios hoje estudam para explicar, né, basicamente, os mecanismos de resposta hipertrófica. O mais difícil para nós no treinamento, talvez seja assim também na nutrição, né? Não é necessariamente prescrever o treino, mas entender os mecanismos por trás daquela resposta adaptativa que o treino possa estar induzindo, né? E por isso que quando a gente fala, né, a gente tenta explicar isso para o paciente e falar que é complexo, é muitos fatores influenciando essa resposta hipertrófica, né? E por isso que tem que tentar cercar o máximo possível de todos esses fatores, né? Exatamente, né? E só uma curiosidade, vamos dizer assim, acadêmica, de pesquisa, né? A hipertrofia é uma das adaptações mais estudadas mundialmente ao treinamento de força, porque você tem benefícios desde estéticos, esporte de alto rendimento e saúde para a população em geral, desde população comorbidades até terceira idade. Então, assim, a hipertrofia, sem dúvida, assim, é uma das adaptações mais estudadas a exercício e a respostas nutricionais, a intervenções nutricionais. Por incrível que pareça, olha que interessante, apesar de ser uma das mais estudadas, ainda não se tem um protocolo padrão para se induzir resposta hipertrófica assim, em todas as populações. Ele é muito variável, ele é muito variável. Você tem que basicamente estudar todos os protocolos, aplicar e meio que quase fazer uma tentativa e erro com algumas populações para você ir analisando qual é a responsividade daquela população a determinados protocolos de treino. Não existe ainda protocolo assim, padrão, né? Apesar de todos os estudos que são feitos ainda. E só para não segurar o Bernardo aqui muito tempo, senão a gente vai falando, porque o assunto tem assunto. Mas uma pergunta, Bernardo, que o pessoal faz mesmo. É possível promover hipertrofia sem treinar? Né? Porque a pessoa acha que ela pode tomar whey protein e ficar sentada no sofá que vai resolver, né? Olha, eu não vou falar assim que não é possível, né? Se a pessoa tiver num estado de caquexia, assim, eu já dei muita aula assim para nutricionista e o pessoal trabalhava na parte clínica e eles reportavam, né, que dentro do hospital, né, a pessoa estava num estado de caquexia muito grande e só a alimentação ajudava a recuperar a massa corporal total e a massa muscular, né? Eu não tenho experiência com isso, né? Mas a experiência, sim, vamos pegar uma pessoa saudável, que está lá sedentária em casa e quer começar a fazer uma atividade física. Ah, não quero fazer atividade física, vou começar a tomar proteína aqui pra caramba. Em casa, Nada. é bem complicado, é bem complicado. Se não tiver um maior estresse mecânico, né? Não vai dar, né? É até engraçado, assim, a hipertrofia, porque, assim, se você pegar, dependendo do estado que a pessoa tá, muito sedentária,
né, ela não necessariamente precisa fazer só treino de força para ganhar massa muscular. Existem pesquisas que mostram, por exemplo, a pessoa fazendo treino de endurance, ela começa a sair e pedalar. Não estava fazendo nada, estava sentado em casa, com a pandemia toda trancada em casa, e começou a pedalar com os amigos aí, de repente, aos finais de semana. Existem trabalhos que mostram que isso traz hipertrofia nos membros lá que estão fazendo uma determinada atividade, né? Mas, a partir do momento que essa pessoa começa a ficar um pouco mais bem treinada, aí não, aí já tem que partir com uma estratégia um pouco mais agressiva, como o treino de força, né? Sim, sim. Bernardo, queria agradecer sua participação. Tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou. A ideia é a gente discutir alguns assuntos, trazer algumas ideias, mas agora todo mundo corre atrás, aprofunda os estudos, vai buscar formas de estudar mais esses assuntos a fundo. Bernardo, inclusive, tem cursos, né, Bernardo, nessa área. Como que o pessoal se informa? Tenho, pô, obrigado por lembrar aí. Eu tenho um site que chama fisiologiadotreinamento.com e eu mando também, depois se puder ajudar aí a divulgar. Lá ainda tenho vários cursos que eu ofereço na parte de treinamento de força, periodização, avaliações, hipertrofia também, que todo mundo adora. Mas eu posso mandar depois o fisiologiadotreinamento.com. Aí tem a parte dos cursos lá, tem mais coisa legal no site também, várias informações aí, infográficos de artigos. Espero que o pessoal goste. Ah, bem legal. Então, pessoal, entra lá, se informa. Então, Bernardo, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Eu que agradeço. Obrigado, Márcio. Então, ó, pessoal, se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está assistindo pelo Instagram, compartilha esse GTV aí nos seus stories, marca a gente, compartilha com os amigos e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais, pessoal. Valeu, Bernardo. Valeu, Márcio. Obrigado.